Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Aline, analista da corretora XTB, e através desse conteúdo de hoje eu vou trazer a visão semanal, um olhar um pouco mais no horizonte para a semana, quais foram os eventos da semana passada, o que a gente acompanha para essa semana. Vou passar inclusive para a tela completa. E a pergunta que não quer calar, né? O que a gente espera dos mercados nesse momento? Se você é novo no nosso canal, não conhece ainda o nosso conteúdo, o canal da XTB traz muito material, principalmente falando sobre o mercado financeiro internacional. Não deixe de seguir e também indicar ou, obviamente, compartilhar com algum amigo, com alguém que também possa fazer sentido esse tipo de conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar. O que se esperar para os mercados, afinal? Semana passada foi uma semana muito agitada, com vários dados, principalmente mais voltado para o mercado americano, e a gente teve algumas mudanças nas expectativas, né? Principalmente falando em possibilidades de acompanhar a inflação e, obviamente, também probabilidade de redução das taxas de juros, que é o que a gente mais vem falando ultimamente, tá? Então, bom, vamos aqui para a apresentação. A ideia é a gente tentar passar um pouco no mercado asiático, europeu, mercado americano também, tá? Começando por parte de mercado de Oriente Médio, né, conflitos geopolíticos, tudo isso traz também para a gente algumas questões e traz normalmente volatilidade nos mercados. A gente teve uma proposta de cessar-fogo do Hamas, que provavelmente pode ser rejeitada por Israel. A gente sabe que ainda esse conflito traz alguns questionamentos, algumas preocupações, principalmente por parte dos Estados Unidos, que não tem nenhum tipo de interesse de um aumento ali desse conflito, né? Então ele tem tentado, obviamente, até mesmo intervir por parte de Israel para evitar novos conflitos, novos ataques, principalmente pensando ali nos civis que tem ainda na faixa de Gaza, né? E o grupo terrorista do Hamas disse hoje, inclusive, em comunicado, que aceitou a proposta de um cessar-fogo no conflito ali na faixa de Gaza que foi proposto pelo Egito e pelo Catar. Em resposta, Israel disse que provavelmente não vai aceitar, porque, na verdade, os termos do acordo foram discutidos durante o final de semana, em conversas que foram intermediadas pelo Egito e pelo Catar. Mas, óbvio, tiveram até as autoridades ali de Israel e de Hamas, mas Israel disse que esse acordo específico tem algumas questões que para eles são importantes e que não consta. Então, muito provavelmente, eles não vão aceitar esse processo. A princípio, parecia ser uma notícia positiva, mas de momento ainda gerou uma certa dúvida, tá? Então, isso, claro, traz uma possibilidade de um possível acordo, mas ainda não é muito certeza, tá? Em relação a essa parte de conflitos geopolíticos, o que a gente tem? Empresas priorizando cadeias de abastecimento mais resiliente, para justamente mitigar essa questão de choques geopolíticos, tá? Então, aqui, até mesmo para trazer uma observação, uma atenção para esse tipo de tema. Muitas empresas hoje estão priorizando cadeia de abastecimento capaz de suportar esses cenários. Ou seja, o novo ônus que está sendo levando aí para outros países e continentes que está estabelecendo cadeias de abastecimento alternativa. Então, por exemplo, quando uma empresa americana, se ela for pensar numa produção mais barata, obviamente que ela pensa em China, que tem condições, desde semicondutores, desde fábricas e, de modo geral, mão de obra muito mais barata. Só que conflitos entre Estados Unidos e China, a gente sabe que é um fator delicado. Então, para determinado tipo de investimento, algumas empresas estão optando por outros países, dependendo, obviamente, da parte geopolítica também, que possa contar com recursos naturais e até mesmo com mão de obra um pouco mais acessíveis, ou que de repente paga um pouco mais caro, mas que fica um pouco mais afastado das questões geopolíticas. A gente, lembrando até mesmo da parte de Covid, né? Na época de Covid, China ficou completamente fechada, e isso também atrapalhou muita parte de produção de várias empresas, né? Isso foi praticamente uma cadeia. Então, fatores geopolíticos têm influenciado justamente também na cadeia de abastecimento. Então, é bacana também a gente ter isso em mente, tá? Começando por mercado asiático, semana passada foi praticamente fraca, a gente não teve dados extremamente relevantes na parte do mercado asiático. A gente conheceu as minutas do Banco do Japão,
que na verdade não disse nada muito além do que a gente já sabia, né? E segue com uma política mais contracionista, se preocupam com a perda de valor do ien dos últimos meses, né, principalmente. Então, enfrenta, óbvio, desafios monetários, né? O ien tem atingido seu nível mais baixo em mais de 30 anos. E Masato Kanda, que é o principal responsável cambial, afirmou que está preparado para agir contra movimentos excessivos que possam prejudicar a economia, sem confirmar intervenções, tá? Então, na semana retrasada foi que a gente teve, até vou passar aqui para vocês, ó, eu coloquei na semana, aqui eu filtrei, tá? A Next Station, que é a plataforma da XTB, aqui eu consigo filtrar quais são os países que eu quero saber e ter um horizonte ali do que vai acontecer, principalmente voltado a dados, tá? Então, aqui eu filtrei Japão e China. Então, na parte do calendário, na semana passada, então a gente teve pouca movimentação, pelo menos nada que fosse extremamente, de fato, muito preocupante. A gente teve taxa de desemprego no Japão, que veio um pouco maior, produção industrial, que veio também um pouco mais aquecida. A gente teve PMIs de manufatura e serviços por parte da China, que vieram até mesmo um pouco mais fracos aqui na parte de serviços, então traz uma certa preocupação, mas ainda assim está dentro de 50, que é o balizador ali. Em tudo que é acima de 50 mostra expansão, crescimento. O que é abaixo de 50 é contração, tá? E aí, vamos lá, no dia 29, dia 30, foi feriado, poucos dados. Depois a gente teve dia 1º, teve as minutas do Banco do Japão, como eu estava falando anteriormente, e nada assim de extremamente volatilidade, né? A gente teve alguns feriados também na parte da mercado asiático na semana passada. Para essa semana, a gente tem decisão de taxas por parte da Austrália, na madrugada ali, né, de terça-feira, então vai ser para vocês em torno de 1h30 da manhã. A expectativa é de uma manutenção, sem projeções ali de uma redução por enquanto, mas, obviamente, o Banco da Reserva da Austrália comenta sobre a necessidade de olhar a inflação, assim como todos os outros bancos centrais. Eu acredito que, para começar a redução das taxas de juros, os outros bancos, eles precisam ter um pouco de norte, principalmente olhando os Estados Unidos, tá? Porque essa diferença entre taxa de juros não fique muito grande e que não prejudique também a moeda de ambos os países, tá? Então, essa semana, balança comercial para a China, e o ponto, acho que mais importante da semana do mercado asiático vai ser inflação também, a gente vai conhecer na sexta-feira, ao consumidor e ao produtor, tá? Então, bem interessante, porque a China recentemente estava no cenário de deflação, uma inflação negativa, teve já cenários de inflação mais positivo, então ainda assim é um tema. Aqui, vamos falar um pouco do ien. Então, muito provavelmente a gente teve, ou o mercado como um todo desconta uma intervenção, não teve nenhuma confirmação por parte dos dirigentes do Banco do Japão, mas fez com que desse uma folga ali um pouco em relação à fortaleza do ien frente ao dólar, tá? Então, a gente teve, depois de bater os 160 ienes por dólar, a gente teve uma comissão de mais de 5%, recuperou um pouco, pelo menos ali até a taxa de 154, então próximo de buscar uma resistência. Aqui, inclusive, a gente coloca um RSI, uma região de praticamente sobrevenda. Então, ele corrigiu bem, por isso até que ele traz esse movimento mais de alta. Tá? Então, isso também mostra que o dólar é mais forte que ninguém, pelo menos nesse cenário, nesse momento. Aqui, óbvio, que ele rompeu essa tendência de alta, né, de mínimos crescentes. A ideia é pensar se ele vai ter essa região de 154, para quem sabe buscar aqui 23,6 de pico, seria em 155, 400 aproximadamente. O Nikkei também, então ele veio depois de atingir 37 mil pontos, então ele fez agora uma vela pote de sentimento mais positivo, né? Então, tentando se manter ali sobre 23,6 também dá em torno de 38,4%. Então, a ideia é entender se ele poderia buscar novamente novos passos. O índice da China veio para um cenário bem positivo. A gente teve um pico, né, no início do ano, praticamente, dia 20 de janeiro, a gente teve as mínimas também históricas para o índice da China, e agora a gente já soma aí uma valorização de mais de
34%. Então, aqui próximo de uma região de sobrecompra também, então resistência, muita atenção para possíveis correções, inclusive na vela da sessão de hoje, a gente já teve um cenário um pouco de correção, tentando se manter ainda sobre 6.500 pontos por aqui. Então, o mercado asiático, basicamente, é isso que a gente tem no radar para a semana e um pouco do que aconteceu na semana passada, tá? O foco, obviamente, foi todo para os Estados Unidos. Mercado europeu também. Então, semana passada a gente conheceu dados de inflação que eram estáveis, PIB superou expectativas, indicando uma certa recuperação mais forte para a zona euro. BCE prevê que a inflação vai atingir a meta de 2% em meados de 2025, 3 cortes de taxas de juros previstos para 2024. Assim como os Estados Unidos, BCE prevê cortes, inclusive BCE tem expectativa, ou pelo menos, né, o mercado está numa expectativa que comece a redução a partir da reunião de junho. A taxa de desemprego também estável em 6,5% para março. Reino Unido, a gente teve um crescimento trimestral de 0,4%, também indica uma recuperação significativa, estava com recessão técnica, com 2 trimestres de PIB negativo, então foi uma notícia bem positiva. E a Alemanha também cresceu no primeiro TRI, apresentou uma certa contração ainda de 0,2%. Veio maior, mas ainda assim uma certa contração, tá? Vamos para os ativos agora, tá? A gente tem para essa semana. Então, vou selecionar aqui Alemanha, Reino Unido e Zona Euro dessa semana para alto e médio impacto, tá? Então, hoje nós tivemos dados de PMI de serviço que vieram até que bons, praticamente acima do valor anterior, então mostra uma nova aceleração do nosso crescimento, então é um fator bom. E serviços têm segurado bastante, principalmente o sentimento ali dessa atividade, né, da zona euro. Depois, nessa semana, a gente vai ter minutas do Banco da Inglaterra, tá? E discurso também. E, obviamente, decisão de política monetária na quinta-feira, uma possibilidade de manutenção em 5,25, tá? Na sexta, a gente tem PIB anual primeiro trimestre também e produção industrial. Então, o foco vai estar mais no mercado europeu para essa semana, minutas também da última reunião do BCE, que vai ser divulgado na sexta-feira para vocês, 8h30 da manhã, tá? Então, basicamente, o mercado europeu medindo um pouco mais sobre as perspectivas, né, tanto na parte econômica, alguns discursos de membros, Guindos também que vai falar, isso, obviamente, traz uma perspectiva, né, principalmente falando assim, né, nada como haverá um esperado que o BCE fosse reduzir, logo lá no começo do ano, no final do ano passado, o BCE fosse reduzir a taxa de juros primeiro e o segundo, e até Fed, né? Então, tudo isso, os discursos dos membros, principalmente o Jean Lagarde também, pode trazer algum detalhe presente em relação ao time, né? Principalmente isso. Como as expectativas, inclusive, da inflação, que esse da zona euro, estão relativamente um pouco mais dentro do relógio, dentro do esperado, então dá margem, até porque cenário econômico de crescimento não está tão resiliente quanto o mercado americano. Bom, euro-dólar. Euro-dólar sofreu um pouco nas últimas sessões, depois ele veio com um cenário mais positivo, agora ele tem mais uma máxima decrescente. Então, aqui a ideia é a gente entender se ele vai se manter sobre a média de 200, principalmente a referência 0,7916, tá? Gerou muita sombra, mas ainda assim um pouco mais positivo hoje. No próximo nível aqui, se ele manter essa região, a gente pode pensar no último topo anterior, que seria em 755. A Libra, como a gente estava falando de Reino Unido, bem parecido também com o euro-dólar, né? Então, a Libra também ganhou um pouco mais de força frente ao dólar recentemente. Aqui ultrapassou um pouco dessa tendência de mínimos máximos crescentes, está sobre a média de 200 no gráfico diário. E aqui a ideia também seria um próximo nível, 1,26, e depois o topo anterior, próximo de ali, 1,26,800. Aqui eu vou até colocar um RSI para ver se, como ele ultrapassou essa máxima crescente, se ele está já próximo de uma sobrecompra. Ainda não. Então, ele teria um pouco mais de espaço ainda
nesse cenário, tá? Então, como essa semana os olhares vão estar mais para o mercado europeu, então pode ser que a gente encontre uma volatilidade maior, tanto na Libra, do euro, do DAX, né? A gente falar do índice de referência também da zona euro, que é o DAX, que é o índice da Alemanha, que compõe as 40 empresas de maior capitalização. E aqui o DAX, depois de uma correção forte, a gente vê aqui um teste de resistência, inclusive, nas regiões de 18.424. Ele fez suporte em 18.000 praticamente, veio para um cenário de alta, então aqui uma vela de compra bem forte na sessão de hoje, então traz esse otimismo, vamos ver se para essa semana ele consegue, de repente, romper essa região de resistência e, quem sabe, buscar as regiões de 18.548 no DAX, tá? E a parte de mercado americano, que foi o que levou o foco na semana passada. Então, a gente teve decisão de taxas da Fed na quarta-feira, depois sexta-feira a gente teve payroll, que surpreendeu, veio bem abaixo do que o mercado esperava, trouxe um impulso positivo para os índices, inclusive, vamos dar uma olhada aqui no acumulado da semana, que é bem bacana a gente ver isso também. Então, aqui, ó, no diário, na semana, tá? Então, na semana, os índices americanos, por exemplo, o Nasdaq somou 1,5%, o Russell 2000, que é de pequena capitalização, somou mais de 2%. Por quê? Com o payroll mais fraco e uma possibilidade de não ver novos aumentos de taxas de juros, e sim, Powell deu um discurso um pouco mais de ainda que vê possibilidade de redução para esse ano, o Russell 2000, que tem um índice composto de empresas de pequena capitalização, ele tem uma variação melhor, porque empresas pequenas precisam ainda mais de estímulos, né? Então, se no horizonte vê uma possibilidade ainda maior de redução de taxas, acaba sendo positivo. O Dow Jones somando mais de 1% e o Standard & Poor's também mais de 1,12%, tá? E aí, então, o que a gente teve, trazendo aqui um resumo atualizado para vocês. Então, não trouxe forte restrição à reunião da semana passada. A perspectiva de dados piores para a inflação está sendo elevada, ainda traz uma certa preocupação para os investidores, mas o que o Powell deixou claro na quarta-feira? Disse que as taxas vão ficar altas por mais tempo, que não pensa em subir, então isso foi um ponto positivo, que a gente já começou a encontrar certas discussões no mercado de que se a inflação continuar persistente, continuar alta, será que a Reserva Federal não poderia aumentar novamente as taxas de juros? E ele disse que não, que ele entende que o nível atual já é o suficiente restrito para trazer novamente a meta de 2%. Claro que ele disse também que não acha interessante ficar dentro dos níveis de 3%, né? 3%, quase 4%. A gente está com esse mas ele entende que o nível atual de taxas é o ideal. O máximo que vai acontecer é ficar mais alto por mais tempo, tá? É demorar um pouco mais. Então, isso traz a certeza de quando vai ser os cortes das taxas de juros. Inclusive, no calendário que a gente vê pela CME, a próxima reunião vai ser dia 12 de junho, e aqui a expectativa, mais uma vez, de manutenção dessa reunião, e melhorou, começou com expectativas de uma possibilidade para julho e mais possibilidade para a reunião de setembro, que vai acontecer no dia 18, tá? Mas ainda assim a gente vê que as perspectivas de mudança são poucas, né? Que de fato a inflação ainda vai ser mais o foco daqui para frente. Inclusive, ele até comentou que prevê ou precisa de 3 leituras de inflação favoráveis, né? Então, pelo menos aí dentro das expectativas. Então, o que a gente espera é uma inflação que pelo menos cresça ali em torno de 0,2%. Se tiver um crescimento acima disso no mês, no acumulado, traz ali um peso também em relação a isso e poderia mudar as expectativas, tá? Divulgação do dot plot. O que é o dot plot? É o calendário de pontos que os membros da Reserva Federal votam qual a expectativa de cada um, de qual seria a taxa ideal. A gente conheceu o último em março, que corresponde a esse ano de 2024, e colocava 3 reduções de taxas para esse ano. Como agora a gente já não tem mais tantas expectativas para esse ano, se a gente observar, a gente tem ainda junho, julho, setembro, novembro e dezembro. Então, a gente tem
mais 5 reuniões de decisão de taxas esse ano. Se a gente vê 3 possibilidades de redução, então, e se não for tão a curto prazo, então seria setembro, novembro e dezembro, as últimas 3 reuniões do ano, tá? Só que na reunião de junho, a probabilidade é de manutenção. Porém, a gente vai conhecer novamente o calendário e entender se o calendário vai ter alguma mudança nessas projeções de taxas. Se vai manter as 3 reduções, ou se de repente vai mudar para 2, ou talvez uma. Isso daí poderia trazer novamente uma mudança no sentimento dos investidores, tá? Então, a princípio, em resumo, para os Estados Unidos, em relação à política monetária, é isso, tá? Como eu falei, sexta-feira a gente teve dados de mercado de trabalho, então o famoso payroll, né, que mede os mercados, toda a força de trabalho americana. Aqui a gente tem um comparativo do ADP, que mede a geração de emprego privada, e o payroll, que mede toda a geração de emprego, tá? Geralmente eles estavam um pouco divergentes, mas nas últimas leituras eles vieram mais próximos. Então, por exemplo, na leitura da semana passada, o ADP ele veio como 175 mil e o payroll desculpa, o ADP veio 190 e o payroll veio 175 mil. Então, trouxe ali um pouco mais de alívio, né? E aqui a gente vê que a variação entre eles está no máximo ali em torno de 100 mil gerações de emprego. Então, o ADP está voltando a ser um adiantado do payroll, tá? Então, basicamente, para a gente ter uma ideia sobre isso. Além de tudo isso que eu falei para vocês, segue a temporada de resultados empresariais, tá? Então, até hoje, a gente tem 77% das empresas do Standard & Poor's que divulgaram seus resultados. Então, em torno de 370 de 500 empresas, tá? Várias delas, em torno de elas superaram as expectativas, 61% superou as projeções das receitas, então mais da metade veio com um cenário de fortaleza, tá? Então traz um crescimento esperado de 6,9% nos lucros e 3,6% nas receitas anuais. Como a gente pode refletir ou traduzir isso de uma forma mais fácil, tá? Então, o que quer dizer esses resultados empresariais? Que o primeiro trimestre do ano foi de uma certa forma, muito bom. Então, os resultados das empresas têm vindo positivos, ou seja, a geração de receita ela veio maior. Uma empresa, o que ela busca? Gerar receita, obviamente, para ter lucros, né? E isso depois vai ser distribuído também da forma como cada uma atua. Mas a ideia é entender que as empresas estão crescendo. Então, se elas estão crescendo, é porque está tendo vendas, está tendo procura, está tendo consumo, produção, tudo isso. Então, traduz para o mercado um sentimento mais positivo desse tipo de resultado, tá? E agora, essa semana segue com novos dados de empresas e os investidores esperam os resultados da NVIDIA, que vai ser divulgado no dia 22 de maio. Vocês já ouviram falar das 7 magníficas, né? Que é o Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, Tesla. De todas essas, a NVIDIA é a única que falta divulgar os resultados. Então, a expectativa está toda nela, porque ela está extremamente atrelada com inteligência artificial. Então, a gente, né, vários investidores querem acompanhar os resultados da NVIDIA para saber se vai ser tão bom quanto o último trimestre, principalmente se ela vai poder voltar a impulsionar os índices, assim como fez no primeiro trimestre do ano, levando os índices, principalmente Nasdaq, também a máximas históricas, né? Inclusive, essas empresas, elas correspondem a 40% do Standard & Poor's. Por isso que tem um peso extremamente importante e qualquer tipo de informação, divulgação de resultados, impacta de forma direta, né? Tá? Bom, deixa eu passar aqui para vocês, antes da gente falar das commodities, deixa eu falar sobre os índices mesmo americanos, tá? Então, aqui na parte de calendário, que é essa semana, deixa eu ir, tá? Então, para essa semana, discursos primentos, então, depois da semana passada, estava no período de vital, agora eles começam a discursar, a gente vai começar a entender quais são os pontos de vista, e como que vê a questão da inflação, um vai ter um pouco mais hawkish, outro mais dovish, vamos entender quem vai apoiar redução de taxas, quem vai manter num tom mais de cautela, tá? Então, a gente tem Kashkari, que vai discursar amanhã, outros membros, principalmente na quarta-feira,
Collins também vai falar, Mary Daly na quinta-feira. É uma semana toda com discursos, tá? Paul Bowlsby, Logan, o Barr, Bowman, Michelle Bowman também na sexta, tá? Então, a semana toda de discursos. E sentimento do consumidor na sexta-feira e perspectiva de inflação. Então, isso aqui, na sexta-feira, que pode ter uma volatilidade adicional. Em termos de calendário, nos Estados Unidos, é isso, tá? Canadá, uma olhada com que ele ultrapassou lá essa tendência que ele estava de alta, rompeu, testou e voltou agora, né? Então, ele conseguiu se manter acima dos 18.000 pontos. Vamos ver se, como eu falei para vocês, se esse sentimento mais positivo de ver possibilidade de redução de taxas, somado aos resultados empresariais, se de repente volta com os índices ali para as máximas históricas, tá? Standard Poor's, por enquanto, buscando ali região de resistência, 5.200, não está como o Nasdaq, que rompeu a região, né, anterior, mas ele está testando aqui região de resistência. Mesma coisa, vamos acompanhar se ele rompe por aqui e de repente volta a buscar. Caso contrário, a gente continua com a referência ali dos 23,6 para o Standard Poor's, tá? Dólar nesse cenário testou então região de resistência, vem para uma correção, chegou próximo ali das regiões de 50% de alvo, mas tentando se manter ali sobre os 105, tá? O dólar, inclusive, vamos dar uma olhada se ele tá mais, ó, não está tão sobrevendido, veio para máximos decrescentes por aqui, de repente pode testar essa resistência e voltar com um pouco mais de queda, tá? Ali a gente ficaria atento a essa região dos 50% de fibra, tá? Então, se vir para um cenário mais positivo para as bolsas, pode trazer fraqueza para o dólar. Na parte de mercado americano, basicamente é isso, porque agora eu tenho as commodities para trazer para vocês, a gente já na fase finalizando, tá? Commodities em destaque. Gás natural, na última semana os preços atingiram um aumento, apesar das preocupações com a concorrência asiática por conta do gás, tá? Níveis de armazenamento na Europa permanecem bons, atualmente em 63% da sua capacidade total. Já teve melhor, mas já teve, né, no medo ali, principalmente logo após a pandemia, estava na cerca de mais de 80%, agora já está um pouco menor, mas tem previsões meteorológicas também que indicam que o noroeste da Europa terá condições mais quentes do que o habitual. Então, isso aí também faz com que aumente o consumo do gás, tá? Aqui, voltando para o gráfico, a gente tem um gás natural próximo de uma região de sobrecompra, testando ali 2,19 praticamente, tá? Região de resistência, 2,20, 2,20. Então, atenção, de repente, para uma possível correção, tá? Aqui a ideia é entender se ele vai buscar a média de 200 períodos ou se ele poderia, de repente, voltar a correções e fazer mais um mínimo, ó. Então, dessa região de resistência, de máximas, ele voltar a testar os dois, ou de repente mais um mínimo, para tentar voltar isso e romper essa região de 2,20, tá? Isso por parte do gás natural. Depois a gente tem ouro, registrou quedas também, até porque depois das declarações do Jeremy Powell, né, afastando as possibilidades aí de um aumento das taxas de juros e etc., né, apesar que ele disse que não tem pressa, né, como eu coloquei por aqui, não tem pressa de reduzir as taxas, mas afetou negativamente ali os mercados. Então, a expectativa de taxas de juros alta por mais tempo enfraqueceu também um pouco o ouro nesse sentido, e também avanços geopolíticos, que foi o que eu comentei no início, diminui também a procura a curto prazo, tá? Porque afasta o medo ali dos investidores. O ouro, no momento, na cotação de hoje, mais para o positivo, tentando se manter acima dos 23,6, depois das últimas altas aqui. A gente traçou para entender até onde ele poderia corrigir. Então, rompeu essa linha de tendência de mínimos crescentes. Aqui, observem que, enquanto era mínimo, e aqui ele fez um possível topo, tá? Aqui agora testando região de resistência, e eu tenho um topo anterior em 2,352, para entender se ele consegue ultrapassar o 23,6 e vem buscar. Caso contrário, a gente pode pensar nas regiões de 8,2. Inclusive, no RSI, ou no RSI, está dando até uma certa divergência. Eu tenho máximos
decrescentes por aqui. Então, vamos ver se ele encontra essa região, ou se não ele vem em um cenário mais negativo, não está sobrevendido. Então, de repente, tem espaço para uma certa correção para o ouro, tá? Está quase acabando o petróleo. Mercado de petróleo bruto enfrentou um declínio significativo, sendo mais baixo em 7 semanas, após um relatório também dos Estados Unidos, que revelou um aumento inesperado em 7,3 milhões de barris nos estoques na semana que encerrou semana passada. Então, o aumento de estoque traz uma queda potencial nos preços, tá? Então, isso que a gente viu recente, velas fortes de venda, não chegou ainda a bater os 50% de FIBO em 82, tá? Mas está já negociando abaixo do médio de 200 períodos de um gráfico diário. Então, de repente, pode começar a ter uma certa reversão de tendência, tá? Então, para essa semana, regiões de preço para acompanhar: $85, que é próximo dos 38,2, pode testar resistência, e os 50%, que seria 82,20, aqui eu estou falando do Brent, que corresponde ao petróleo dos Emirados Árabes, né? E, obviamente, da OPEP. Então, aqui a gente tem possibilidades de, quem sabe, continuar as correções, e claro que correções no petróleo é bom para o cenário atual, no sentido de que uma nova queda é positiva, né? Porque daí uma alta no preço dos petróleos é fator inflacionário, né? Então, se a gente tem um petróleo dentro ali de um valor aceitável, né? Próximo, de repente, de $80 por aí, seria um valor até interessante. Aqui a gente vê uma correlação entre os preços da gasolina e do petróleo, né? Do diesel, enfim. Então, eles têm uma correlação positiva. Quando geralmente um sobe, o outro sobe. Quando cai, o outro cai. Então, também traz novas perspectivas aí, principalmente tensões no Oriente Médio, preocupações com a oferta, que tem trazido muita variação por parte do petróleo, tá? E um outro ativo que eu trouxe para vocês é o cobre, que o cobre está nas máximas, depois, né, de ter atingido novas máximas recentes. Deixa eu falar um pouquinho dele, principalmente com o retorno da atividade, de fato, por parte da China, o cobre tem vindo com um cenário mais positivo. Então, ele testou as máximas de mais de $10.000, e agora ele pode ser que corrija até 9.550, tá? Então, aqui eu tenho mínimos também poderiam ser crescentes, numa região de preço, vamos trazer aqui um RSI, aqui numa região de sobrecompra, tá? Dando uma certa corrigida, aqui testando, a gente consegue até ver bem uma região praticamente de resistência. Ó. Então, ele testou, vem para uma possível correção, então muita atenção aqui na parte do cobre, de repente se ele testa até 9.550, tá? Aqui, a princípio, parece que ele vai voltar a buscar, então seria a região também de resistência de 10.200. E claro, região de preço de 10 mil redondos também funciona muito bem como referência. E aqui, vou deixar uma cor laranja. Então, referência aqui numa próxima resistência, antes das regiões de 10.100. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um resumo ali, trazendo as principais notícias, informações, o que move o mercado, o que ficar atento para essa semana. O foco está um pouco mais para o mercado europeu, mas não vamos esquecer os discursos dos membros da Reserva Federal, que pode trazer um norte, de repente mudar a expectativa e, óbvio, resultados empresariais. Então, está tudo isso no radar para essa semana. Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, deixa no comentário aqui também. É bem importante para a gente saber, é como um termômetro. E, óbvio, se tiver alguma sugestão também, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.